Olá pessoal, dando sequência nos nossos estudos de CSS, eu vou abordar o uso do class. No último vídeo nós vimos o uso do ID, que permite nós criarmos uma identificação única para o elemento HTML e desta forma criar uma formatação personalizada para ele, uma formatação diferenciada para o elemento. O atributo class ele é usado de forma similar, porém, enquanto o ID eu posso criar um único ID para um determinado elemento, eu não posso repetir o ID. Usando o class, eu posso repetir o valor do class. Então, eu posso criar grupos de elementos que possuem o mesmo class. Então, o class permite que nós criemos grupos de elementos, que vão receber aí a mesma formatação, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 parágrafos, e eu quero deixar meus parágrafos ímpares de um jeito e os parágrafos par de outro jeito, Então, eu vou criar 2 grupos de parágrafos, Como que eu posso fazer isso? Eu vou criar aqui os parágrafos ímpares, por exemplo, eu vou atribuir que o class deles é ímpar, Então, eu vou aqui copiar aqui, o mesmo valor aqui no parágrafo 1 e parágrafo 3, Class ímpar. E nos parágrafos pares, eu vou colocar aqui o class par, ok? Então, dessa forma, nós temos 2 classes de parágrafos, Tem os parágrafos ímpar e os parágrafos pares, Então, o class ele serve para nós criarmos grupos de elementos, que vão receber a mesma formatação visual. Vou dar um Ctrl S para salvar esse arquivo e vou lá no meu CSS. Como que eu faço agora no CSS para criar um bloco que vai aplicar nos parágrafos com class ímpar e criar um outro bloco que vai aplicar no parágrafo com class par, Quando eu uso class, no CSS eu tenho que usar o ponto para identificar qual class que eu vou, para usar o seletor class aqui para identificar qual class que eu vou aplicar as formatações desse meu bloco, Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o class ímpar, o bloco do ímpar, então ponto ímpar. Então, eu estou identificando que esse bloco CSS vai ser aplicado nos elementos que possuem o class ímpar, tá? Por isso é importante aí o pontinho. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou mudar a cor dos parágrafos ímpares, eles vão ser com a cor de fonte vermelho, E vou criar aqui uma class também para os parágrafos, um bloco também para os parágrafos que estão com a class par, E vou aplicar a cor azul, certo? Então, vou dar um Ctrl S aqui. Então, criei um bloco para aplicar nos 2 parágrafos que estão com o class ímpar, O primeiro e o terceiro parágrafo. E criei um segundo bloco que vai ser aplicado nos parágrafos que estão com a class par, que é o segundo e o quarto, Então, reforçando, sempre eu uso pontinho aqui quando eu vou me referir a um class no CSS, tá? Vamos ver esse exemplo na prática. Vou abrir aqui o meu arquivo, que contém aqui os exemplos que nós acabamos de criar, abrir a pastinha que contém os exemplos. Vou abrir aqui meu index.html, tá? E vamos executar no navegador para ver como que ficou. Então, tá aqui, O primeiro parágrafo e o terceiro receberam as mesmas formatações visuais, no caso o color red, porque eles pertencem ao mesmo grupo, a mesma class foi definida para eles, E o parágrafo 2 e 4, o class par, eles estão em azul, com a cor de fonte em azul. Certo, pessoal? Então, esse é um primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês. Agora, vamos ver um segundo exemplo, ainda usando aqui o class, Vou fechar aqui esses arquivos. Eu vou mostrar agora uma tabela HTML, Então, percebam que eu tenho aqui uma tabela como conteúdo desse meu segundo arquivo, Então, nessa tabela eu tenho aqui, a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, certo? Em cada uma dessas linhas da minha tabela, eu tenho 3 células, Tenho aqui, 3 TDs, Significa que eu tenho 3 células, em cada uma dessas 3 linhas que foram criadas na tabela, Então, eu tenho a célula 1, a célula 2, a célula 3, a célula 4, a célula 5, 6, 7, 8 e 9. Tá ok. Então, vamos supor que dentro da minha tabela, eu quero diferenciar alguns grupos da célula. Mais especificamente, eu quero diferenciar as células da minha primeira linha, Então, criei aqui esse class diff, nas células da minha primeira linha. Todas as células que estão dentro da minha primeira linha, eu atribuí o class diff, certo? Tá?
E nas células da segunda linha eu deixei sem class, né? Eu não atribuí nenhum class, né? E nas células da terceira linha eu novamente atribuí o class diff, né? Então eu quero diferenciar as células da primeira e as células da terceira linha. Vou pular aqui a segunda linha, tá? Como que eu faço isso? Então criei aqui o class e apliquei em todas essas células que eu quero diferenciar, né? O mesmo class, criei um grupo único para essas células, né? Que é o class diff, tá? Aí no meu CSS, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei um bloquinho, né, CSS para ser aplicado a esse grupo de células, né? A esse grupo diff, essa class diff. Então ponto diff. Esse bloco vai ser aplicado em todas as células que possuem o class diff, né? O que eu estou formatando aqui? Estou colocando um fundo vermelho, tá? Colocando um fundo vermelho. Vamos ver o resultado desse exemplo também? Então vou voltar aqui nesse segundo exemplo, vou abrir aqui no meu navegador. Aqui está a nossa tabela, né? No qual eu criei esse grupo class para as células da primeira e da terceira linha. Então apenas essas duas linhas foram formatadas com a cor de fundo vermelho, tá? Então assim, pessoal, o uso do class é para nós criarmos grupos de elementos que vão receber a mesma formatação. Então basta você definir uma identificação para o class, né? E colocar esse atributo aí dentro das tags que você queira formatar, né? Queira que pertença a esse grupo, né? Que vai receber a mesma formatação. E aí no CSS, então, você criar um bloco, né? Pontinho, o nome de class que você definiu, e aí você elenca aqui as propriedades CSS que vão ser aplicadas nesse grupo de elementos. Tá ok? Era isso que eu queria passar sobre o uso de class. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos.